Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem, queridos irmãos encarnados que neste momento sintonizam comigo, neste momento especial de estudo e de gratidão. Agradeço a presença de todos vocês para mais um Evangelho no Lar, onde nós possamos nos dedicar à sintonia do bem, pedindo a Deus que sejamos cada vez mais e melhor ferramentas dele a serviço do amor, da verdade, da alegria, da bondade, da justiça e da caridade. E que a gente peça também aos irmãos de luz, por favor, meus amigos, abençoem esta água que deixamos preparada previamente, a fim de que ela possa ser fluidificada, transformando-se em um remédio para o nosso corpo, para o perispírito, e ajudando a nossa alma a seguir em frente, com paz, com leveza e harmonia. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Verifiquemos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina nega de forma categórica a pré-existência da alma. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior de ligação. Elas são completamente estranhas umas às outras. A relação de parentesco entre as famílias fica reduzida somente às ligações corporais, sem nenhum vínculo espiritual. Assim, para quem não acredita em reencarnação, o pai é um estranho para seu filho, e vice-versa. Não há motivo para alguém se orgulhar por ter tido um antepassado ilustre, pois aí os vínculos pertencem somente à existência presente. Através da reencarnação, antepassados e descendentes podem já ter vivido juntos, já podem ter se amado e poderão se reencontrar em outras encarnações, estreitando ainda mais os seus laços de simpatia. E isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais daqueles que não aceitam a reencarnação, o destino das almas estaria irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino da alma implica na interrupção de todo o progresso, pois aquele que está parado não está progredindo. Quando há progresso, não se pode dizer que o destino da alma está definido, uma vez que ele dependerá desse progresso. Se a alma teve uma vida boa, ela irá para o céu. Se teve uma vida má, ela irá para o inferno eterno. Então, assim, para quem não acredita em reencarnação, as almas ficam separadas para sempre e sem a esperança de algum dia se reencontrarem. Disso resulta que parentes e amigos nunca terão a certeza de se reverem novamente, a menos que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o céu como o inferno. É esse o destino definitivo da alma para quem não acredita em reencarnação, e que significa a quebra absoluta dos laços de família. Já com a reencarnação e o consequente progresso, todos que se amaram poderão se reencontrar na Terra e no plano espiritual, progredindo juntos para chegarem até Deus.
Os que fracassam no caminho retardam seu progresso e a sua felicidade, mas nem por isso as suas esperanças estarão perdidas. Ajudados por aqueles que os amam, eles um dia sairão da situação ruim em que se encontram. Enfim, com a reencarnação existe uma eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, o que resulta no estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para que o seu futuro aconteça após o desencarne. Primeiro, nada. Segundo, a doutrina dos materialistas. Segundo, a absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, que acredita que Deus é o próprio universo. A palavra panteísta vem do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Terceiro, a conservação da individualidade, com a fixação definitiva do destino da alma de acordo com a doutrina da Igreja Romana. E quarto, a conservação da individualidade com a alma podendo progredir eternamente a cada reencarnação, conforme nos ensina a doutrina espírita. Pelas 2 primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não existe nenhuma esperança de reencontro. Já com a terceira alternativa, da fixação da doutrina da Igreja Romana, existe a chance das almas se reencontrarem, desde que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Só que pelo princípio da reencarnação, os espíritos, eles vão progredindo a cada nova existência. Para aqueles que se amaram, existe a certeza de que as relações continuam após a morte do corpo. E é isso o que constitui os verdadeiros laços de família. Bom, meus irmãos, aqui nessa passagem, que é o comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eles estão falando, Kardec fala, melhor dizendo, sobre a diferença de entendimento de vida após a morte, né? Pincelando por aqueles que não acreditam em vida após a morte, que são os que seguem, os que creem na doutrina materialista, que só existe o que se vê aqui, e que quando se morre nada acaba. Depois tem os que creem no panteísmo, ou seja, que creem em vários deuses. E terceiro, a fé que foi fundamentada pela Igreja Católica, que é de que existe alma, porém o destino dessas almas será exclusivamente céu ou inferno, e para lá as almas ficam para sempre. E por fim, a fé de quem acredita em espiritismo, quem acredita que as almas são espíritos, que elas vêm ao planeta para evoluir. E para tal precisamos, pois todos nós, eu que estou falando, vocês que estão ouvindo, somos espíritos, só que espíritos encarnados em uma missão terrestre. Mas que após essa missão, nós voltamos aos nossos locais de origem e vamos vivendo do lado de lá outras missões, podendo voltar para aqui para a Terra novamente em outras missões. É como um aluno que completou o seu ano escolar e já está se preparando para no ano que vem vestir novamente o uniforme da escola, só que agora com novos livros, novos professores, novos aprendizados. Então, a mensagem de hoje é: para a gente acreditar em vida após a morte, segundo a doutrina espírita, ou até aqueles que são espiritualistas, é preciso que a gente entenda que o princípio fundamental de morrer e reencarnar é evoluir. E é por isso que a gente reencarna, porque nós precisamos evoluir. Se a gente só tivesse uma existência, não seria evolução. Nossa evolução seria limitada a só aquilo que aconteceu com a gente, que fizemos ou deixamos de fazer durante o nosso processo de vida, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. E essa passagem de hoje é uma exemplificação de que nós passamos por tudo isso
quando encarnados, e já passamos outras vezes, e certamente passaremos mais outras, tendo intervalos de vida pós a morte encarnatória. E lá, do lado de lá, nós não precisamos de corpo, nós não precisamos de muitas situações que vivenciamos aqui, como o véu do esquecimento, as limitações causadas pelas doenças físicas. Do lado de lá, nós somos energia. E essa energia ela tem uma liberdade maior sobre a sua condução individual e coletiva. Nós temos um alcance de entendimento do que está acontecendo conosco, do que nós precisamos ser, do que nós precisamos fazer, de como estamos nos portando para nós mesmos e para o coletivo de uma forma mais limpa e lúcida. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje nos convida a refletir. Se eu creio no Espiritismo e sei que várias encarnações já existiram e várias outras virão, qual é a minha responsabilidade diante de cada uma dessas encarnações? E o que é que eu estou fazendo principalmente com esta agora? Esta existência, esta vivência, como está sendo a minha progressão, o meu progresso, a minha evolução nessa encarnação? Tenho conseguido aprender com os meus erros? Tenho conseguido corrigir os meus erros? Tenho conseguido amar e ensinar o que é amor através de palavras, sentimentos e atitudes? Como é que anda a nossa evolução? Essa é a mensagem de hoje. Fiquemos com essa pulguinha atrás da orelha e essa reflexão, e que ela se estenda por toda a semana, todo mês, todo ano, toda a nossa existência. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um excelente domingo a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso, aquele de cada dia, dai-nos hoje, meu Pai, e perdoa nossas ofensas. Nós tentamos perdoar diariamente aqueles a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos de todo mal, pois sabemos que é teu o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.